produto assim, do agronegócio são quase 2 bilhões de dólares que a gente exporta de café. Mas o mundo hoje está consumindo, inclusive, os estoques de café. Não tem escolha. Os Estados Unidos não têm pé de café, mas é uma das economias que mais ganha dinheiro com café. E tem o maior produtor de café do mundo é o Brasil. O ano passado produziu 52 milhões de sacas. E o segundo é o Vietnã, que está sendo retalhado não com 10%, retalhado com mais de 30%, que produzia 30 milhões de sacas, o ano passado acho que foi em torno de 25 milhões, metade do que o Brasil produz. Então são situações muito cheias de possibilidades que o agro brasileiro, por exemplo, no algodão, que eu vejo como uma referência, passou os Estados Unidos como o maior exportador do mundo, e eles sentiram isso por conta da crise climática no Mississippi. Então, o ano passado, a gente passou a ser o primeiro do mundo. Eles, inclusive, tentaram, na época, fazer com que as confecções americanas não comprassem algodão do Brasil, comprassem algodão deles. Isso é parte do jogo comercial, eu entendo. Agora, tarifas desse tamanho, isso no mundo livre. Agora, tarifas desse tamanho para todos os países, colocar dessa maneira, inclusive países da África, é uma medida muito drástica e forte, que acho, pelo tamanho e pela força, muito difícil de ser implementada no próprio autor, no país autor. Esse é que eu acho que é uma coisa que nós temos que ficar um pouco atento, né? E dizendo assim, se nós formos para o agro, boa parte então do que é produzido de proteína animal, seja de carne bovina, suína e aves, são empresas brasileiras instaladas nos Estados Unidos, ou seja, empresas americanas, né? Que estão lá já há algum tempo e os Estados Unidos também precisam delas para exportar para o mundo. Então, o Brasil tem um papel, muito diferenciado. Nós temos uma boa logística com os Estados Unidos, é perto, não é longe. É, e assim, eu acho que também nós podemos ganhar muita força no mundo com a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, que, que a gente ajudou. Agora mesmo nós vamos fazer esse mês ainda de abril, depois de inaugurar a Expo, o pavilhão do Brasil na Expo, dia 13 de abril, nós vamos fazer reuniões dos SECONs, os setores de comércio exterior, e das embaixadas e dos consulados na Europa, e também todos os adidos agrícolas. Nós vamos estar com o MAPA, com o Itamaraty, a Apex que ajuda a organizar isso, em Portugal, porque a Europa é muito grande, em Portugal, em Bruxelas e em Varsóvia. Aí lá nós vamos reunir todos, porque nós já tínhamos essa agenda, mas agora, muito provavelmente, o tema desse encontro, com todo o nosso, os responsáveis pelo comércio exterior na Europa, vai ser a implementação do acordo e essas medidas adotadas. E aí nós vamos estar num lugar que é o sonho de consumo de muita gente. O Brasil está mais de 20 anos tentando que esse acordo aconteça. E ele vai acontecer. E pode estar sendo acelerado por conta dessas medidas do governo americano. O governo, só para ver se eu entendi a linha de raciocínio, o senhor só me corrija se eu estiver errado. Para o senhor é melhor esperar um pouco para saber como que vai ser essa implementação, antes de o Brasil partir para um plano mais de ação mesmo, ou estabelecendo tarifas recíprocas, ou indo para uma retaliação. E aí, tendo isso em vista, isso me corrija se eu estiver errada, queria também entender um pouco do papel da Apex, porque o que a gente tem ouvido muito é que o governo quer buscar uma unidade com o setor privado para entender que tipo de resposta vai dar para os Estados Unidos e também observar os parceiros. Aí eu queria entender, nessa interface com o privado, qual que seria o papel da Apex, como é que vocês já estão se organizando. Mas se puder só esclarecer essa primeira questão. Tá, não, a primeira questão que você coloca é muito importante. Eu não posso falar, obviamente, pelo governo, o presidente, vice-presidente Alckmin está falando, o Itamaraty fala e o governo soltou uma nota ontem. Na nota, inclusive, um dos 4 pontos, ele coloca a importância de dialogar com o setor privado, ouvir o setor privado. Eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental. Nós por exemplo, eu não falei, mas assim, um setor, só para. Depois eu volto para a tua questão. Mas quando a gente fala de aeronaves, por exemplo, o Brasil é o maior fornecedor para os Estados Unidos. São 2 bilhões de dólares. Nós temos uma fábrica de componentes de aeronave da Embraer lá em Miami, na Flórida. Na Flórida. Que é muito importante. E
Em segundo lugar, depois do Brasil, vem Japão, na parte de componentes, com 1,8 bilhão, depois a China, com 400. Então, nós somos parceiro muito importante nisso. O que eu, voltando para a tua pergunta, o governo, o presidente Lula, tem sido muito cauteloso desde o começo. E colocado o MDIC para conversar com o Ministério, com os representantes de comércio dos Estados Unidos. Os posicionamentos do Itamaraty têm sido sempre ponderados, falando que acreditam em abrir diálogo, acreditam em fazer cotas, acreditam naquilo que a gente sempre construiu. Agora, depois de todo esse conjunto de medidas e a dosimetria colocada, é que eu acho que o Brasil tem que, sim, cautela e esperar um pouco mais, porque certamente os que estão sobretaxados 3, 4 vezes o que o Brasil foi, vão ter manifestações, até porque são maiores parceiros comerciais que o Brasil com os Estados Unidos. Então, acho que a posição do presidente é muito sensata de abrir. E acho que todos ficam positivamente surpresos com essa medida que unificou o Congresso Nacional de dar mais um instrumento para o governo do presidente, do governo federal poder agir caso necessário, que talvez seja a quarta medida. Na própria nota coloca. A reciprocidade está com quarta medida na nota. Então, eu acho que essa é a medida mais ponderada. A Apex, a gente trabalha numa sintonia muito grande com o Itamaraty e com o governo. Olhando, obviamente, os produtos, olhando as empresas e construindo um ambiente de cenário caso as coisas se implementem. Eu acho que nós vamos ter muito trabalho, mas muito trabalho assim até para fazer crescer a presença do Brasil no mundo. Mas eu acho que isso seria um papel que o Brasil, principalmente na liderança do presidente Lula, nunca teve. Ele trabalha como parte da solução, de querer uma mediação. Certamente ele vai pegar esse caminho, de procurar fazer um diálogo, talvez, aí, quem sabe, falando direto com o governo Trump, dizendo, talvez não seja o caminho, o caminho é outro. Enfim, eu aposto mais nisso. Presidente. Essa nota, inclusive, o governo cita um possível recurso à OMC. E eu queria entender a avaliação de vocês também. Quais seriam os caminhos de fato para chegar a esse recurso? Pois é, mas muitas disputas o Brasil já teve. Etanol, própria Embraer, na OMC, algodão. É normal, é parte do jogo. Só que esses organismos multilaterais estão todos enfraquecidos. Vai ser muito esvaziado, né? Porque os Estados Unidos também está se retirando, anunciando que se retira do Acordo de Paris, que se retira até do financiamento dos setores importantes que as Nações Unidas têm. Mas eu acho que nessa hora tudo isso está num segundo plano, porque a ação é muito direta e objetiva. É taxação direta de um país, de produtos de cada país. É muito sério, muito grave o que está ocorrendo. E isso mexe na geografia econômica do mundo fortemente, porque não é um país pequeno querendo fazer bloqueio disso ou daquilo. É a maior economia do mundo criando uma taxação nos países do mundo inteiro, e principalmente nos seus maiores parceiros comerciais. Presidente. Em relação a essa cautela, a gente entende esse posicionamento. Só que a empresa, a indústria, ela não pode parar. Inclusive tem carne que está na travessia, né? Está indo para os Estados Unidos, está chegando nos Estados Unidos, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali. Então, minha pergunta é, qual que é a orientação para a indústria, para as empresas? Porque enquanto vai ter essa cautela, enquanto vai ter a negociação, a empresa tem que tomar uma atitude para saber se ela continua produzindo porque os contratos já foram fechados, ou se, na verdade, vai parar e pode acabar causando um problema aqui no Brasil. Olha, honestamente, eu acho que o problema vai estar mais pelo lado do importador do que do exportador. Porque se tiver que pagar taxa, uma sobretaxa, quem paga é quem está importando. Você veja que aquela lei de antidesmatamento que a Europa adiou, que eu acho uma lei equivocada contra o agronegócio brasileiro, era o importador que tinha que provar que o produto não estava vindo de área desmatada, não era o exportador. Então, no comércio internacional, o ônus fica para quem importa. Então, primeiro vai ter problema de quem está importando.
a carne, os produtos do Brasil vão fluir. O problema é que o fluxo no mundo pode mudar completamente. Aí sim, aí uns vão perder mais, outros vão perder menos. Aí você muda de parceiro comercial. Isso se as medidas conseguirem ser implementadas nos Estados Unidos. Porque não é taxar um produto do Brasil. Não vai mudar aqui. Como consequência, é óbvio que pode ter inflação na Europa, pode ter inflação nos Estados Unidos, e aí afeta a economia de todo mundo, óbvio. Mas o primeiro impacto é dentro dos Estados Unidos, caso essas medidas sejam implementadas. Presidente, eu queria só entender uma coisa que o senhor falou. Existe a possibilidade do próprio presidente Lula entrar em campo para negociar com o governo americano, ou isso vai continuar no segundo, enfim... Não, de novo aí eu me pego no que o próprio presidente falou publicamente. Ele falou, se em algum momento eu tiver que ligar para o Trump, falar com ele, eu falo. Ele sempre fez isso. O presidente sempre tenta se posicionar como parte da solução. E o Brasil não tem contencioso hoje com nenhum outro país. Isso é uma posição muito boa. O país vai sediar a COP. O Brasil sediou o G20 o ano passado e agora preside os BRICS. Vai presidir o Mercosul tudo esse ano. Então, eu não quero ser assim um otimista num mundo que está num conflito desse, com guerra na Europa e com medidas como essa. De jeito nenhum. Acho que é um equívoco. Qualquer palavra de otimismo. Mas eu confesso a vocês assim, que eu espero que haja uma solução. Porque a medida adotada, ela afeta o mundo inteiro. E fortemente a maior economia do mundo são os Estados Unidos. Porque para mudar um parque industrial leva tempo. Quanto tempo demora para construir uma indústria? Para fazer uma siderúrgica? Para fazer uma automação? Eu li também, hoje, os que estavam apostando, aí de novo, voltando para investimento. O Brasil é um endereço, por exemplo, hoje, de investimentos. Nós até no Prêmio Apex, Revista Exame, que fizemos o ano passado, vamos repetir, nós premiamos uma empresa que está atraindo investimento de